minha vida e por amor à sua vida. Em nome de Jesus. Vai ter um louvor, pastor? Ou o pastor Wellington já vem? Pastor Wellington, venha. Em nome de Jesus. Vocês vão, como testemunho dele, talvez até chorar. Porque o que ele passou, nenhum animal poderia passar. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria estarmos na presença do Deus Pai Todo-Poderoso nesta noite, né? Quero desejar um feliz Dia dos Pais aos pais. Que Deus possa vir abençoar a cada um aqui que é pai. Aquele que não é pai ainda, creia que é uma dádiva do Senhor ser pai. Amém? Aleluia. Pastor Humberto Carrijo, antes de nós entrar aqui, eu quero falar algo breve. Ele teve 10 anos a mais que eu no sistema prisional. Ele ficou 32 anos. Eu fiquei 21, quase 22. O pastor Humberto Carrijo também esteve dentro da facção, aonde eu também estive. É uma coisa diferente eu tentar falar para vocês algo que eu vivi. É uma coisa diferente o pastor Humberto tentar falar para vocês algo que ele viveu. Tanto a minha esposa como a minha mãe, é difícil até, porque, mesmo indo em visita, entender. Porque a gente mascara muitas coisas lá dentro. Mas o Humberto, ele me viu lá dentro, conviveu comigo e acompanhou o processo de perto. Como outros que hoje estão libertos. E quando eu estava, na sexta-feira, quando eu saí para trabalhar, de madrugada, eu comecei a lembrar de muitos que estiveram comigo ali naquele lugar. Inclusive o Marcos, o Rogério, que não está mais aqui, que era o GG, Marcola, Birosca, Julinho Carambola e outros. E eu perguntei, por que o Senhor tirou eu? E por que não tirou nenhum deles? Né? E Deus não falou comigo na sexta, não falou comigo no sábado. E hoje de manhã cedo, quando o pastor Sandro falou comigo, o pastor Sandro falou assim: o pastor Leandro chegou aqui em casa, veio almoçar comigo. E na conversa ele falou assim: é verdade que o baleado hoje é pastor? É verdade. Ele falou: Leandro está chorando aqui, quer falar com você, porque daquela geração, nós te via de longe, nós não tinha acesso. Mesmo dentro de uma organização criminosa, há preconceitos. Quem está lá em cima não olha para os que estão embaixo. E hoje é difícil passar o que se vive ali dentro ali. Mas por intermédio da palavra de Deus, hoje eu vou tentar passar isso. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. O mesmo Deus daqui é o mesmo Deus que está aqui? Não, acho que todos não estão convictos. O mesmo Deus daqui é o mesmo Deus que está aqui? Glória a Deus. E por que que o mesmo Deus que está aqui é o mesmo Deus daqui? E por que que as coisas que aconteciam aqui não acontecem aqui? Por causa de falta de reverência nossa. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu perguntei para mim mesmo. Eu falei, por que que o Senhor usava as pessoas dessa forma e hoje o Senhor não usa? Por que que o mesmo Deus que está aqui
e nós louvamos Ele aqui, não acontece aqui o que acontecia aqui. E eu estava 8 para 9 meses na igreja, e num culto dentro de uma empresa chamada Bracol, eu falei para o pastor Humberto, eu não acredito no batismo com o Espírito Santo, porque chega lá uns camarada complicado, para não falar outras palavras, e eles são batizados com o Espírito Santo, ou eles enganam. Eu não sinto nada, nem um vento passa do meu lado. E ele falou, calma, o processo da cana, primeiro ela passa inteira, depois o cara dobra, passa, depois dobra de novo, por último até sair o fim do bagaço. Você ainda está ainda na segunda dobra. Ele saiu de perto, eu fiquei com raiva, falei, pô, eu queria que ele me desse uma resposta, um pastor, né? Ele vem com história de cana, de moedor. Né? E naquele mesmo dia, o pastor, a gente chamava ele de Pezão, né? O Carlão. Do nada ele veio até mim assim, um negrão de 2 metros. Ele falou assim, ó, Jesus Cristo falou que hoje vai te visitar só porque você não acredita no batismo do Espírito Santo. Aí eu falei, dá o endereço certo, pede para ele não errar o raio, hein? Pelo amor de Deus. E ele deu as costas e saiu. Eu voltei para a cela, à tarde. Quando foi na madrugada, assim, hoje eu vejo que há uma dificuldade sim aqui fora para buscar da forma que se busca lá. Eu ia dormir às 9 horas da noite, acordava 10 para meia-noite, punha o joelho no chão e levantava às 6 horas para ir trabalhar. E trabalhava em jejum, sem beber água, sem comer, até às 4h40 da tarde. E um dia eu falei assim para uma pessoa que ela riu, um pastor que foi lá da rua. Ele falou, vocês trabalham aqui dentro. Eu falei assim, nós trabalhamos o triplo do que qualquer ser humano lá fora. O triplo. E eu tenho como te comprovar isso daí. A Bracol fez lá, trouxe a JBS e tudo, trouxe uma excursão de diversas mulheres que trabalhavam na empresa na rua, costurando botas. E eu fiz uma pergunta para uma mulher lá. Dona Dalva, o nome dela. Eu falei, Dona Dalva, a senhora é considerada a melhor costuradora da Bracol há 24 anos? Ela falou, sim, filho. Quantos pares de botas a senhora costura? Ela falou, 400. Eu falei assim, quê? Ela falou, 400. E vocês? Eu falei, eu não vou responder. Pergunta para a Dona Rosana. Ela falou, eles costuram 2.636 par. Eu falei, você é o melhor da rua? Porque lá dentro, uma vaga, ela vale para mais 300. Se eu sair, tem 300. 299 esperando uma vaga. Então, o cara lá dentro, ele se mata para ele não sair daquele serviço. São 299 esperando uma vaga. Então, ali, o melhor, ele tem que ser mais que melhor. Então, teve vezes de eu passar a mão na testa e lamber o suor. Para não beber a água. E quando eu fui para dentro daquela olaria, eu falei, Senhor, eu só queria, eu não estou nem tão interessado mais de tanto jejum que eu fiz já pelo Espírito Santo. Eu queria só que o Senhor passasse por mim. Só passa por mim só, Senhor. Como o Senhor fez já, outras vezes já com outras pessoas. E eu falei assim, né? Queria só sentir isso. E nessa mesma noite, o Senhor Jesus, ele, sim, né? Duro para ti é recalcitrar contra os agrilhões. E eu acreditava que era algum irmão que tinha falado. E não era nenhum irmão que tinha falado aquilo. Eu acreditava que era alguém. E de novo a voz veio. E se eu estiver mentindo aqui, o pastor Humberto Carrijo estava lá comigo, ele vai me desmentir. Isso foi no dia 27 de junho de 2013. No dia 28 de junho de 2013,
o Marcos enviou 2 advogados para mim assinar um termo, ele se responsabilizando pela minha vida, para me voltar para presidente Venceslau II. Estou mentindo, pastor? E eu falei, o que eu vou ficar fazendo aqui com esse monte de desesperado? Eu vou voltar. Eu vou voltar para lá. E o diretor falou uma palavra para mim assim, ele falou assim, os advogados dos caras estão aí. Ordem da secretaria para que eles entrem. Ordem do secretário, João Ferreira Pinto, para que você converse com eles. Borregas, só entenda uma coisa. Uma chance igual essa você nunca mais vai ter. Enquanto eu estava ali, você espera o advogado num parlatório. Um preso deu problema no castigo lá em cima lá e entrou em atrito com os guardas. Desceu lá para baixo lá, que ele se machucou na briga que teve com os guardas e ele foi colocado no parlatório do lado. E ele começou a louvar um louvor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. E eu comecei a chorar, eu não conseguia entender porque eu estava chorando. E quando os advogados entraram, eles me deram o papel e falaram, né? O rapaz lá pediu para você voltar. Tá tudo certo. Eu falei, agradeço. Diga para eles que eu vou mandar um telegrama daqui de dentro para Cíntia, agradecendo a eles por tudo, mas uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. E o advogado falou assim para mim, você está condenado a 76 anos, 11 meses e 22 dias, você não vai sair do cárcere. Eu falei, minha cadeia foi para 57, o senhor está até desinformado. Ele falou, não, os portes de arma de Araraquara foi sobre você. Eu falei, não, eu ganhei. Você está equivocado também disso daí. Eu não vou voltar. E eu estou disposto a arcar com as responsabilidades daqui para frente. E os advogados foram embora. No dia 2 de julho, eles voltaram. E por incrível que pareça, o pastor Humberto Carrijo também foi chamado para ser atendido lá em cima, numa coisa que não tinha nada a ver. E eu estava parado, o pastor Humberto conversou com o seu Evandro, passou por mim e falou assim, filho, esta noite eu vi Satanás tentando te laçar. Cuidado que você não vai ter outra chance. Eu falei, meu Deus, todo mundo fala da chance. E quando eu sentei novamente com os advogados, eles falaram, os caras falaram para você seguir sua vida, te desejou boa sorte. Eu falei, obrigado. Não foi fácil aquela trajetória ali. Para chegar até aqui não foi fácil. E não tem sido fácil. Mas eu continuei me perguntando, por que que o mesmo Deus que está aqui, que nós adoramos Ele aqui, por que que o mesmo Deus que faz as coisas aqui, não realiza hoje aqui? E aí Deus falou comigo, foi a primeira vez que Deus falou comigo, reverência. O dia que você tiver reverência atrás do púlpito, o que está aqui, eu faço aqui. Eu queria que vocês prestassem atenção na letra desse louvor para que nós pudéssemos entrar na palavra. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais.
estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Fica de pé, igreja, em nome do Senhor Jesus. É momento de reverência, aleluia, aleluia. Nós estamos diante do Rei, aleluia. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Pode tomar seus assentos, já nós vamos entrar na palavra. Nós vamos falar hoje aqui de transformação, né? A transformação, ela pode ser entendida física, espiritual, emocional ou literal, ou todas em uma. Antes de nós adentrar o texto, Deus, ele tem umas formas de usar pessoas para vir transformar a vida de outras, né? E Deus me começou a trabalhar na minha vida por intermédio da minha esposa Lucilene, que aqui está hoje. Deus usou um canal de bênção chamada Lucilene, uma serva de Deus, para vir transformando a minha vida.
Muitas vezes eu estava lá dentro e meu coração aguçava em dor por eu não saber, ao menos, como estava meu filho. Hoje eu estou em liberdade, trabalho numa empresa boa, né? Saí aqui fora, me capacitei em cursos no Senai, fui atrás de estudar teologia, para realizar um desejo que Deus colocou no meu coração. Mas eu nunca tinha tido a oportunidade de adentrar dentro de uma igreja ainda. Eu já tive a oportunidade de Jesus de pregar em algumas igrejas. E o meu filho está. Meu filho, ele acabou de passar aquela porta, está sentado aqui. Não é mais um menino, ele já tem uma filha também. É um trabalhador, uma pessoa oposta do que eu fui na idade dele. Hoje ele já tem quase 23 anos. E eu quero que vocês imaginem que quando eu fui para o cárcere, eu pegava ele no colo. E o cárcere tirou isso de mim. Dia 31 de agosto é aniversário da facção. Nós estávamos em Araraquara. No ano de 2005. 31 de agosto de 2005 nós estávamos em Araraquara. E foi feita uma mega festa para a facção. Pastor Humberto sabe como os líderes da facção naquele mesmo mês foram recolhidos para a tranca, devido à morte do Sandro do Gulu. Eu assumi o estado de São Paulo por 4 semanas. E ficou na minha incumbência realizar todas as festas em todos os presídios. E sabe o que mais tinha na festa? Filhos. E eu fui num canto, sentei. E o Júlio César Guedes de Moraes, o Julinho Carambola, chegou do meu lado e falou: "Você é o cara hoje, meu." Eu falei: eu sou um derrotado. Aí ele olhou para mim e falei: "Eu sou um derrotado, meu. Não tenho minha mãe perto de mim. Não sei onde está, como está e de que forma está. Não sei como está, de que jeito está e de que forma está a minha irmã. Meu irmão, eu já creio que está até perdido. Mas o que mais está doendo dentro de mim, você está com seus 3 filhos aqui. Cadê o meu?" Eu falei: "Algum integrante dessa organização lembrou disso? Algum integrante lembrou que eu tenho um filho? Alguém foi lá para poder trazer uma notícia para mim e falar: o cara está firme, ele está bem." Eu falei: "Eu tenho uma filha. Ela está ali, ó, vocês estão vendo ela correr para lá e para cá? Eu estou feliz de ver essa menina aqui dentro. Mas e cadê meu filho?" Falei: "Eu não posso jogar bola, cara, com ele. Não pergunto para ele como que vai, o que ele está fazendo, como que é a escola. Eu não sei nada da vida do meu filho. E você fala que eu sou o cara? Eu sou um derrotado." Então, o cárcere, ele tira isso do ser humano. No ano de 2009, quando eu saí de Presidente Bernardes e cheguei em Ceslau, eu ouvi da boca de Marcos William Bascamacho falar assim: "Estamos caminhando para um abismo." Eu falei: "E não estamos."
E nós não estamos nem cavando com pá, nós estamos com a reta escavadeira, cavando com força ainda. E o finado Edmilson Birosca perguntou assim, por que nós não estamos sozinhos? Eu falei, porque você está levando sua família com você, jovem. Falou, está tendo tudo bom e do melhor. Falei, é. Mesma coisa nós aqui, né? Qual que é a data que vai sair daqui de dentro? Nós estamos enterrados vivos. Nós cavamos com a reta escavadeira e estamos enterrados hoje vivos. Nenhum ser humano foge daqui. Os que tentou, o máximo que eles conseguiram foi chegar na mata. Nenhum ser humano nunca vai embora daqui. São 73 funcionários do GIR para soltar um único preso, 33 cachorros e 18 PM armado. Como que você vai conseguir sair daqui, camarada? Para você sair daqui, você der um espirro, para você ir para um hospital, você depende de 76 assinaturas. Se faltar uma, você não sai. 76 assinaturas, a última é do secretário de Segurança Pública. Não é nem do assuntos penitenciários, depende dele também. E se conseguir as 76 assinaturas, são 88 PMs da rota para te levar. Você não tem nem oportunidade de falar com o médico olha para você e eles falam, volta. Falei, enterraram nós vivos e nós estamos achando que nós é alguma coisa. E hoje em dia, quando eu passo assim, eu vejo esses jovens hoje, para lá e para cá, para lá e para cá, eu falo, Jesus, será que eles não conseguem ver quem sai lá de dentro como que é uma vida de quem esteve lá dentro? Eu escrevi essa semana para o pastor Maurício. O pastor Humberto ficou 32 anos, que nem eu falei. O Maurício, em setembro, faz 32, exatamente. 32 anos que ele está lá. E eu nunca vi o Maurício mal-humorado reclamar de alguma coisa. Sempre vi o Maurício rir. E um dia eu perguntei, ô missionário, por que você não se zanga e tal? A situação, o quadro que a gente se encontra, mesmo a gente estando na igreja. Ele falou, sabe por quê? Porque eu estava destinado a passar essa vida presa e a eternidade ainda no inferno. Hoje eu vou passar essa vida presa, mas a eternidade eu não estou mais preso, filho. É a primeira vez que eu posso ter a oportunidade de vir no púlpito e ter a minha irmã presente. Ter a minha sobrinha presente. A Bíblia, ela vai nos mostrar uma história a qual vocês vão entender o porquê que eu estou antes falando essa introdução. Sabemos que a palavra transformação, ela vem de um paradoxo. E todo paradoxo é algo que ele é contrário à mente humana. E o texto que nós vamos entrar, ele foi um paradoxo muito contrário para a vida daqueles que estavam vivendo aquilo naquele momento. Agora sim, eu peço que vocês se ponham de pé em referência à palavra de Deus, não a mim. Né? Porque se você chegar diante de um fórum, num tribunal, ou se um juiz entrar, você se põe de pé. Se você não pôr, você é retirado para fora. E é isso que eu falo, reverência. Hoje o cristão, ele anda na rua, você não identifica ele mais. O cristão, antigamente, quando eu era jovem, quando eu era menino, eu estava andando na rua, eu vi o crente, eu conhecia que era crente de longe. Hoje em dia eu não sei. Eu fui convidado para ir pregar numa igreja, nós estávamos de joelho orando, antes do culto começar, e tinha um pastor de um lado, outro do outro, vendendo um carro. Um vendendo um carro para o outro. Eu falei, irmão, se ele não comprar esse raio desse carro, eu compro, mas vamos orar. Porque hoje nós não temos mais reverência com a palavra do Senhor hoje. Por isso que às vezes Deus dá uns sacodes.
para que o povo possa despertar. Peço que abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Esse Marcos é aquele mesmo Marcos, segundo os historiadores, que na noite que Jesus foi preso, ele fugiu, nu. E esse mesmo Marcos é aquele Marcos a qual nós vamos entender um pouco também sobre ele. Abram suas Bíblias no versículo de número 35. Título negrito. Capítulo 4, versos 35. Jesus acalma uma tempestade. Aqui é uma entrada, entendam isso. Eu sei que todos já leram, releram e conhecem esse texto. Mas eu creio que hoje o Senhor Jesus tem algo para falar. Amém? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra. Fraco isso aí. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra. Pode sentar em nome de Jesus, amém? Deus, em nome do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, estamos aqui presente em Ti, meu Pai, para pedir a Tua graça, meu Pai. Envia, meu Pai, a Teu Espírito Santo protetor, meu Pai, para que esta palavra, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, hoje seja ministrada pelo Teu Santo Espírito, meu Pai, ao coração dessas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A conotação aqui, ela já vem já num advérbio de tempo. Naquele dia, sendo já tarde. Deixa eu tentar conversar com você uma coisa aqui. A Bíblia, ela só vai relatar casos específicos. A Bíblia, ela só vai deixar por escrito algo específico, algo que era para que se fosse observado pelas gerações. Porque a própria Bíblia diz que se fosse escrever tudo, não caberia em livros nenhum do mundo. Mas que se deixou as partes principais. Por que está dizendo aqui? Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes Jesus. Só porque eu quero te dizer, o médico pode falar para você que é tarde. O pastor também pode falar para você que é tarde. O seu amigo pode dizer para você que é tarde. Mas para Jesus Cristo nunca é tarde para ter um encontro com uma pessoa. Para Jesus Cristo nunca é tarde para resolver um problema que tem dentro da sua casa, dentro da sua vida. Essa conotação quando Jesus diz, passemos para a outra margem, sendo já tarde, porque os discípulos já vinham de uma longa jornada. E eles queriam descansar. Para eles já era tarde, mas para Jesus não é tarde. Ainda temos uma questão aqui ainda, nesse mesmo versículo. Jesus diz para eles, passemos para outra margem, para o outro lado. Que lado é esse, pastor Wellington? Lado leste. Lado leste este, a qual nós vamos ver depois na introdução do texto, que era um lado onde existiam-se 10 cidades, por de nome Decápolis. Nessas 10 cidades, foi aonde os romanos desembarcaram e dominaram Israel. Imagina que o judeu ele já não se dava com o samaritano. Certo, pastor? Imagina ele se dar com os gentios, terra dos gentios, Decápolis. Judaico não tinha por costume ir, de forma alguma, a Decápolis. Uma, que Roma montou seu quartel-general lá. Segundo, as comidas de Decápolis não era do costume judaico. Todo tipo de comida naquela província era derivada de carne de porco. E a carne de porco, para o costume judaico, era oferecida a deuses pagãos.
Eu imagino os discípulos perguntando: Pedro, o que ele vai fazer lá? Não sei, não falou para mim. E para você, João? Para mim também não. Acredito eu que Mateus, o mais ligeiro, falou: vai montar uma congregação lá. E Jesus diz: entremos no barco e passemos para o outro lado. E os discípulos, eles vão e adentram dentro desse barco. Repare que quando vai se adentrar dentro do barco, existem outros barcos que o seguem. Talvez você possa achar que aqueles outros barcos tinham um conforto melhor para Jesus. Poderia ser que tinha barcos maiores, barcos mais confortáveis, barcos até com cabines que já se existiam naquela época. A aparência, a situação às vezes pode parecer mais confortável para você. O costume, o jeito, pode se parecer mais confortável para você. Mas deixa eu te falar uma coisa, no barco aonde está Jesus ainda é o melhor lugar de se estar. E quando os discípulos, eles adentram dentro daquele barco, eles estão tão preocupados em o que vão fazer do outro lado, que eles não notam que Jesus se afastou deles. O texto vai nos dizer que Jesus entra e vai dormir. E de repente, por a Galileia ser a região mais quente de Israel até os dias de hoje, ela fica à beira do mar. Porque fala Mar da Galileia, mas é um lago de 27 quilômetros de comprimento por 14 de largura por 18 de profundidade. Por isso, pela sua profundidade, falam Mar da Galileia. Mas a Galileia, ela tem um mormaço quente que ela é cercada de montanhas, chamada Golan. E os ventos, quando vêm, eles vêm pelo mar Mediterrâneo. Costumeiramente à tarde, onde eles sentem uma brisa. Só que nesse dia, os discípulos não sentiram uma brisa vindo do mar. Nesse dia, os discípulos não sentiram ali aquele alívio vindo. Quando aquela brisa bateu, que aquele ar quente se transformou-se numa tempestade. E tem vento que vem, meu irmão, para bater, que às vezes é para tirar a estabilidade. Tem vento que bate, às vezes que é para tirar nosso chão, que é para destabilizar a ação do ser humano. E o vento, quando bateu ali, ele bateu para destabilizar. E o problema ali era tanto, que os discípulos, eles começaram a se envolver também no problema. Começaram a lutar num algo que era espiritual com o lado humano. Eles começaram a tentar salvar o barco que ia a pique. Eles não se aperceberam que estavam no barco que tipifica a igreja, mas não tinham mais a presença de Jesus. Uma cena que para mim ficou marcada na minha cabeça, na minha memória, quando eu comecei a entender a Bíblia, foi: Sansão, ele está deitado no colo de Dalila, e Sansão, sendo acariciado por Dalila, ele começa a contar-lhe os seus segredos. E Dalila corta-lhe o cabelo e grita: Sansão, os teus inimigos, eles vêm contra ti. Sansão, ele dá um pulo e diz: eu fui de outras vezes, irei outra vez contra eles. Mas não se apercebeu que já não tinha mais a presença de Deus. Às vezes estamos aqui sentados dentro da igreja, no banco da igreja, e não nos apercebemos que algo já nos tirou a atenção, algo já nos roubou o foco, algo já nos tirou da direção e não temos mais a presença de Deus. Aqueles discípulos, eles começam a ver aquele mar, começam a ver aquela situação e começam a se desesperar.
É normal entrar na cabeça deles. Jesus disse para nós seguir, nós estamos na direção. E por que do vento? Às vezes você pode estar na situação, na direção correta, mas está passando por um vento. Sabe por quê? Porque Deus prometeu que você iria chegar do outro lado. Mas Ele não falou que você não ia enfrentar os ventos. Mesmo estando na direção, muitas vezes a gente pegamos as tempestades, as adversidades da vida. E aqueles discípulos que estão ali envolvidos naquele problema, que não conotam mais, que não tem a presença de Deus mais, não tem mais a presença ali de Jesus com eles ali, começam a entrar em pânico. Mas um deles se lembra que Jesus está no barco e vai buscá-lo. Olha para o seu irmão e diz aí agora, só quando você busca você o encontra. Você pode estar com o maior problema. O seu problema não vai despertar Jesus, a sua ansiedade não vai despertar Jesus, a sua dor não vai despertar Jesus. O que desperta Jesus é a busca. Quando você o busca, você o encontra. E quando um daqueles discípulos o encontrou, ele disse: vento, aquieta-te, mar, cala-te. E os discípulos ficaram surpresos, porque até o vento e o mar lhe obedeciam. Muitas vezes na vida da gente, a gente não entende. Você às vezes vai num culto, às vezes um evangélico te encontra e te faz uma promessa. Quando eu cheguei no Carandiru, eu conheci um pastor de nome Marcelo Leite. Ele falou assim: ô jovem, o dia que você aceitar Jesus, você vai embora. Eu falei: ô, cara, vem contar conversa mole para mim. Eu, estrumbado de cadeia, cheio de problema. Ele vem falar para mim. E eu com raiva na hora, eu falei assim: ó, ele, vou embora? E por que a igreja está cheia? Então acho que você está no caminho errado então, né? Se a igreja está cheia lá, então ninguém foi embora? Você está chamando eu? E eu dei as costas, ele falou: você não vai embora da cadeia enquanto você não aceitar Jesus. Eu falei: ô, boca maldita, eu falei para ele. E eu tentei de tudo para ir embora. Tudo que você possa imaginar, eu tentei. Não só processual, eu tenho isso nos processos, como tem uma testemunha hoje aqui, pastor Humberto. Eu fui o primeiro preso do estado de São Paulo a pôr um fuzil dentro da penitenciária. Não foi uma pistola, não foi uma arma, não foi um 38. Foi fuzil. Correto, pastor? E não foi um ainda. E mesmo assim eu não fui embora. Eu arrumei um problema só para mim poder ir para o fórum. Enquanto o juiz falava, eu sabia que o fórum da Barra Funda, os vidros eram de 2,12. Os vidros da janela. Eu falei: eu tenho que ir para o fórum. No fórum eu vou embora. Eu tenho que chegar pelo menos até o fórum. Eu conversei com uma rapaziada no telefone e eu falei: olha, eu vou chegar até o fórum, não dá para pegar, é muita escolta e tal. Eu falei: não, vocês não estão entendendo. Vocês só precisam estar no pátio, alguém com moto. Põe uns 3 caras de moto lá, umas 3 motos, que eu vou embora. Como? Eu falei: só fica no pátio. Tenta pôr essa moto dentro do pátio, que eu vou embora. E eu consegui, arrumei uns problemas, consegui chegar até o fórum da Barra Funda, para audiência. Quando eu entrei na audiência, eu sentado, o advogado falando, eu falei para ele: pode ficar tranquilo, não quero nem ouvir você. E eu fiquei olhando o vidro, eu falei: ó, daqui dá. Né? Aí eu pensei: o vidro é temperado, não é temperado, como que eu faço? Se eu sartar com mesa e tudo, acho que eu vazo lá para baixo. Mas uma cadeira acho que não vai, mas essa mesa aqui acho que vai. Aí eu olhei do lado um PM, eu falei: esse PM eu aguento ele no murro aqui. Aí, enquanto o juiz estava falando, e eu fiquei observando todo lugar, eu falei: a água está longe.
Eu vou pedir água, o PM vai ter que sair daqui. De perto. O outro que vai ficar ali, eu vou com ele e tudo para a janela agora. Mas nós dois descer lá para baixo. Falei para o advogado, estou com sede. Não, eu falei, eu estou com sede agora, né? Depois. Aí ele, o réu está com sede. Aí o PM foi pegar água. Quando ele foi pegar água, já deu uma abraçada já no outro, já, e foi ele, promotor, tudo pro vidro. Eu despenquei lá de cima, lá para baixo, para cima dos carros. Aí eu, meio atordoado, consegui levantar. Aí eu falei, eu caí no estacionamento da PM. Eu falei, não tem. Tanto lugar, a audiência tinha que ser no estacionamento da PM. Tanto lugar para cair, então eu tentei de tudo. Tentei por baixo, tentei por cima e eu não ia embora. E quando eu cheguei na penitenciária do Presidente Venceslau II, eu falei, cavamos um buraco com a reta escavadeira e estamos enterrados vivos. Agora nem tentativa mais aqui tem. E aí quando eu aceitei Jesus, passou-se 1 ano e 6 meses e 7 dias, eu fui para o semiaberto. Quando eu cheguei no semiaberto, eu encontrei um camarada chamado Marcelo Leite. E ele falou, Wellington, vi que você é gente agora, aceitou Jesus. Eu falei, como que você sabe? Ele falou que você está no semiaberto. Você não ia sair da cadeia. Eu falei, eu aceitei Jesus mesmo, é verdade. Ele falou, eu sou pastor aqui, vim te receber. Então, muitas vezes, nós não conseguimos entender o que está acontecendo. Esses discípulos, eles não entendiam o que estava acontecendo dentro daquele barco, naquela tempestade. Eles não conseguiram conotar o que estava acontecendo ali. O que não falta na vida do crente é tempestade. É vento. Repare que agora comigo, abram suas Bíblias, continua com a Bíblia aberta, seja crente bereano. No mesmo Marcos capítulo 5, que vai dizer, entre mentes entraram à outra margem do mar, a terra dos Genezarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Olha que situação. Eu fico imaginando os discípulos ali, quando eles chegam na outra margem. Eu imagino Mateus. Mateus ele era cobrador de impostos, nem sei se ele sabia nadar. Ele fala, gente, estamos em terra firme, ó. Pisa aí, chegamos em terra firme. Passou aquele susto, ufa. Aí já vem lá do outro lado um pelado gritando. Eu falei, é só sair de uma tempestade, já começa a outra. Os caras nem se refizeram do problema que estavam passando, já pegou um outro pela frente. E aquele indivíduo possesso, ele chega gritando, que tenho eu contigo, filho do Deus vivo, para vir me atormentar antes do tempo. Repare vocês que Satanás estava mais bem informado que os discípulos, já sabia o que Jesus está vindo fazer do outro lado e os discípulos ainda não. E quando eles chegam daquele outro lado, a primeira conversa que Jesus vai ter não é com o rapaz, mas sim com o espírito que está possesso do rapaz. Deixa eu te falar uma coisa, não adianta você bater boca com quem está endemoniado. Não adianta você medir força com aquele que está possuído. Não adianta você querer lutar com a sua mão com aquele que não está no mesmo espírito. Jesus ele não foi tratar com o rapaz, ele foi tratar primeiro com o espírito. Porque ele pergunta, qual é o teu nome? E qual é a resposta? Legião. Eu acredito que Jesus deve ter pensado, sabe o que? Eu não quero nem saber quantos são. Sai dele agora, um por um. Vamos. Sai dele agora, um por um. Aqueles espíritos que estão ali, eles devem ter dado uma olhada ao redor e falado para Jesus, ó, tem uns porquinhos ali, nós pode entrar, tudo entra nos porquinhos, desde que vocês saiam dele.
E quando aqueles espíritos saem, eles entram dentro dos porquinhos, e os porcos, a Bíblia vai falar que eles se precipitam ao mar e morrem. Olha quem já chega na sequência. Os cuidadores dos porquinhos. Falou, pessoal, tinha uns porquinhos por aqui, não tinha? Bastante porquinho. Quem viu os porquinhos aqui? 2.000 porquinhos? Como que sumiu 2.000 porquinhos aqui? Alguém deve ter falado, ó, o chefe dos crentes aí matou todos os seus porquinhos. Jesus poderia ter falado, não matei ninguém, foi suicídio. Ali. Sabe o que foi a resposta deles para Jesus? Você matou nossos porquinhos? Sai daqui. Vai embora daqui, você não é bem-vindo aqui. Os discípulos falam, não é possível. Acabamos de chegar, passamos aquela tempestade, vem esse doido, pelado, do sepulcro, que outros evangelhos relatam que ele era agressivo, violento e perigoso. E uma pergunta que eu me fiz quando eu li esse texto, por que ninguém matou aquele indivíduo, se ele era agressivo, violento e perigoso? Porque quando Deus tem um plano na sua vida, não há quem vá tirar de ser cumprido. Porque os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. E aí aqueles discípulos, olhando aquela situação, eles falaram, não é possível. Que ele saiu de lá para vir até aqui por causa desse. Deixa eu te falar uma coisa, amado. É isso. O que Jesus quer. Jesus deve ter gostado daquele cara pelado, lunático, louco ali, agressivo, brabo, violento. Imagina só, ele, antes disso, ele está num monte explicando uma parábola. Historiadores relatam que ele ficou por cerca de 8 a 12 horas nessa explicação. Cansado, com fome, porque ele também sentia, mesmos sentimentos nossos, a Bíblia relata isso. Com sede, com frio. Vai para dentro de um barco, pega uma tempestade, atravessa, chega do outro lado, para de encontro com o camarada pelado, agressivo, rebelde, indo de encontro a ele. Ainda enfrentou a incredulidade dos discípulos. Esse Jesus, ele fez isso. E aqueles discípulos devem ter pensado, não é possível que veio só por causa dele. O evangelho é por causa de você, amado. O evangelho é por causa da sua vida. O evangelho, ele veio para poder mudar e transformar aquele que estava perdido. Eu estava trabalhando dentro da Avon, quando eu fui chamado na administração para eles me mandar embora, porque eles descobriram que eu cumpri pena. E eu não sabia o que eu sentia, se eu sentia tristeza, amargura, decepção, raiva. E eu olhando aquele diretor falando comigo, minha cabeça dando um turbilhão na hora. E ele falou, você ficou 22 anos preso, e papapá, e papapá, e papapá, e isso aí, tá, tem reportagem, não sei o que e tal, pertenceu à facção. E eu meio atônito ali ainda. Eu falei, é isso. E quando eu saí dali de dentro ali, no portão, eu estava tão desnorteado que eu tinha que sair, eu errei um portão, saí por outro que estava do outro lado, lá não tinha nada a ver para onde eu tinha que sair, tinha que andar que nem um camelo para chegar até o ponto de ônibus ainda. E eu liguei para minha esposa e falei assim, os caras acabou de me mandar embora. Não foi só mandar embora. A ordem que veio de cima, que era para mim não ir nem no vestiário.
Eu falei, então eu vou embora com a roupa da Avon. Eu vou para a rua, o povo vai pensar até que eu sou médico, eu saí de branco aqui de dentro. Eu vou para a rua. Aí as pessoas que estavam comigo, trabalhando comigo, eles falaram, cara, nós vamos com você. E eu vi a sinceridade no olho de um, que ele estava meio embargado, querendo chorar. Ele falou, eu vi que você se matou aqui dentro para você ficar. Eu vi o que você fez aqui. Aí, na hora que eu estou ouvindo, eu falei assim, ó, ô Jesus, cadê você nessa hora? Os caras só faltou chamar a polícia para pôr pra... colocaram meu nome na lozinha lá, o melhor funcionário do mês. E agora estão pondo eu para fora. Colocaram meu nome no outro mês lá, ó, o melhor funcionário. E agora estão jogando para fora. Onde você está? E não perguntaram se eu tinha nem dinheiro para poder pagar a condução para ir embora, porque nós ia de fretado. Eu sentado ali, tinha falado da minha esposa, vou te buscar e tal. E eu meio pancado, desesperado. Desesperado ali, pensando. Eu falei, mas onde você está que você não está nessas horas? Você não está de férias? Disse que me acompanharia? Aí eu lembrei da mesma situação que eu tive quando eu fui tirar a carta. Eu cheguei para tirar a carta, tirar a carta de carro e moto, carro passei tranquilo, tal, fui na da moto. Aí quando sobe a rampa, o cara falou que eu acelerei demais. Eu falei, como assim? Não tem que cair fora? Ele falou, você acelerou demais, tal. Eu falei, eu fui atrás do carro, falei, esse cara tá louco lá, ó, eles te reprovaram. E já tinha dado uns rolos antes, já estava PM lá já. Aí eu fui lá de novo lá com o cara, o PM me enfiou o braço. Eu caí para trás, sem esperar, com o capacete, com tudo, tombei para trás. E na hora que eu levantei, eu falei, cadê você? Cadê você, Jesus? Cadê você aqui nessa hora aqui? Os caras me roubam, me reprovam. O cara enfia a mão na minha cara ainda. E você está onde? Cadê você? Eu falei, não, eu vou usar da força também aqui. Espera um pouco aí que nós vamos resolver isso aí. Eu já estava indo, aí eu falei pro instrutor, pera que eu esqueci o negócio, vou voltar ali. Ele, rapaz, pelo amor de Deus, vamos embora. Eu falei, não, eu vou voltar lá. Calma aí que eu vou voltar lá. Aí cheguei lá, estava o comandante da PM lá, eu falei, ô, camarada, o cara me desceu o braço aí, você viu? Ele falou, não, tal. Eu falei, eu vou enfiar o braço nele também agora. Aí vocês matam eu aqui no meio desse pátio agora aqui. E eu fui para a direção dele, já passei a mão no capacete, falei, vou dar no meio da cara agora. Já vou partir ele no meio aqui já. Já que é para arrebentar, nós vamos arrebentar com tudo aqui então. Quando eu estava quase chegando, assim, aí eu senti, saiu da cadeia para fazer escândalo na rua? Todo mundo chegou aqui falando que você era crente, agora você vai embora na porrada com o PM? Aí eu dei a volta, voltei e fui embora. E eu liguei para minha esposa e chorava de tristeza, de ver a desigualdade que era. De ver a desigualdade, né? Vai voltar no texto, a desigualdade que era. Eu arrumei um serviço na metalúrgica. Aí uns irmãos da igreja foram orar junto comigo. E um pastor foi orar comigo. Ele falou, Senhor, ajuda que o irmão não mexe nada dos outros lá. Eu falei, a oração do pastor? Eu falei, a oração do pastor, meu? Eu já não consegui orar, já fiquei perdido na hora, já olhando para ele. Eu falei, não acredito que esse camarada falou isso. Aí eu falei, não é possível se os crentes não estão acreditando. O que eu estou vindo para a igreja não está acreditando em mim, e o povo aí fora então. Nessa mesma igreja, uma outra vez eu cheguei lá em cima, tem uma parte lá que é um salão.
tem administração. Eu sentei, que eu estava esperando para falar com o pastor. A secretária esqueceu a bolsa. Ela falou para mim, vai lá que ele chegou. Pegou a bolsa. Eu falei, meu Deus. O povo acha que eu vou roubar uma bolsa. Mas a discriminação, ela não é só da rua. A discriminação, ela é interna também. Ela é dentro do povo de Deus. Lá dentro nós entendemos, aprendemos o Evangelho por intermédio da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Aí você chega aqui fora, aqui, a Belém fala, preso não tem oportunidade. Eu falei, mas que loucura que vocês fazem lá dentro então? Vocês põem nós para pregar lá, para ficar evangelizando, gritando que nem doido lá. O sol queimando, nós lá, né, gritando que nem doido no meio da quadra lá. E aqui vocês falam que é regras. Aí eu falei, Jesus, cadê você, Jesus? Então eu acredito que esses discípulos aqui, eles estavam do mesmo jeito. Ô, Jesus, você saiu de lá, fez nós passar por tudo isso por causa desses camaradas aqui. O evangelho é por causa desses. E foi isso que eu falei para um pastor. Eu falei assim, você vai encontrar dentro da igreja, é um hospital. Você vai encontrar lá dentro, lá os piores. Porque a Bíblia fala que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Só que o ser humano, ele é duro, e ele é difícil entender que ele precisa de Jesus. E olha que interessante, o texto vai continuar. Quando agora aquele rapaz está livre, que o povo manda Jesus sair, Jesus vai e fala com ele. Aí ele vai e fala para Jesus assim, ó, posso ir contigo? Qual é a resposta de Jesus para ele? Não. Não parece um Jesus mau? Acabou de salvar o camarada, transformou a vida dele, mudou a vida dele. E ele falou, Senhor, você me mudou. Eu era um cara que não valia nada, eu era um cara que não tinha serventia para nada, eu era um cara que não tinha esperança, e agora eu quero ir contigo. Jesus fala, não, comigo você não vai. Comigo você não vai. Vai para a tua casa, vai lá para os teus, e conta a eles e a estes. Olha só que a Bíblia fala, a eles e a estes. Quão grandes coisas o Senhor fez por ti, e como agiu de misericórdia com tua vida. E Jesus pega os discípulos e vai embora. Eu imagina comigo a cena, aquele cara voltando para a casa dele. Quando ele vem chegando, o povo fala, ele, parece que é ele, né? Ué, tá vestido, tá com roupa, tá andando direitinho, tá falando, não é ele? Acho que é ele. Aí ele chega, boa tarde, pessoal. E o povo fala, boa tarde. Você não é o eu sou o ex-prostituta, o ex-drogado, o ex-presidiário, o ex que hoje está dentro da casa do Senhor. Porque a Bíblia fala que aquele que tem um encontro com Jesus, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não tem como jorrar da mesma fonte água doce e água salgada. Não tem como eu estar dentro da igreja e roubar de novo. Não tem como eu estar dentro da igreja e trapacear, adulterar. Se a Bíblia fala que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Não tem como a pessoa que cometia um ato, ela está dentro da casa de Deus e ela voltar a cometer aqueles mesmos atos. Porque aí não houve uma transformação. Agora, continua comigo em mesmo Marcos, vamos para o capítulo 8. Agora nós vamos chegar na onde eu queria para nós podermos encerrar.
Só volta comigo só em 7:31. Amém? De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. O que a palavra fala? Decápolis. E no início é de novo. Se retirou da terra de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Agora vamos aqui agora. 8. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram até de longe. Mas os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos tendes? Respondeu ele: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os. Após ter dado graças, os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços ainda restaram, e recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000. Então Jesus os despediu. Amém? Agora nós chegamos. Vai falar que ele se retirou de Tiro e foi novamente, de novo, para a terra, que um dia o expulsou. Quando Jesus volta em Decápolis, segundo toda a linhagem de historiadores, ele volta lá após 2 anos e 3 meses a 2 anos e 6 meses, após a sua primeira passagem. E quando ele chega em Decápolis, quantos estavam para ouvi-lo? Cerca de? Quantos? 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Agora eu te pergunto, quem ficou lá para evangelizar esse povo? Paulo? Marcos? Tiago? Pedro? Quem ficou lá não foi aquele cara que falou: deixa eu ir contigo? Não, fica aqui e conta àqueles e a estes quão grandes coisas o Senhor tem feito e de quão grande misericórdia ele vem agido. Este que era rejeitado, aquele que era mal visto, aquele que não prestava, aquele que todos viam ele como um perigo, uma ameaça para a sociedade, foi um homem que evangelizou uma cidade. E quando Jesus, que saiu de lá expulso, volta, encontra 4.000 homens, fora crianças e mulheres, para ouvir novamente a sua palavra. Antes de eu ir para onde eu quero, quando Jesus, ele está saindo de Jerusalém, tem uma bifurcação, para cá Galileia, para cá Jericó e para cá Samaria. Os discípulos devem ter falado: só vai para a curva mesmo, hein? Só que os discípulos não imaginavam que ele ia entrar em Samaria. Jesus entra em Samaria, eu devo ficar pensando que Pedro falou para João: ele tá, então onde que ele está entrando? Esse dia ele foi para Decápolis, agora ele está indo para Samaria. Dá uma olhada. Dá uma olhada onde ele está indo. E os discípulos vão seguindo a Jesus, vão entrando com Jesus. E quando eles chegam a Samaria, a Bíblia fala, em João 4, que eles avistam o oposto de Jacó.
todo judeu, desde criança, escuta falar do poço de Jacó. Imagino eu, comigo, aqueles discípulos, quando vê o poço, eles falam, meu pai me contava essa história. Eu vi na sinagoga, eu ouvi, todos me contaram desse poço, porque aquele que segue a Jesus, ele não vai ouvir só o milagre dos outros, ele vai ver e testemunhar também na sua vida. Mas aquele que segue a Jesus, muitas vezes vai ter que entrar onde não quer entrar, vai ter que entrar em Decápolis, vai ter que entrar em Samaria, vai ter que entrar dentro do presídio, vai ter que ir na Cracolândia, vai ter que evangelizar debaixo do viaduto, porque não é apenas aonde você quer. E quando chega em Samaria, Jesus diz, tenho sede. Os discípulos não tinham um copinho para pegar água no poço. Fala, nossa, ele fez tanto por nós, e nós não tem como pegar água para ele. Aí ele pega, os discípulos falam assim, ó, vai na cidade comprar alimento. E ele fica. Se ele ficou, eu creio eu, não está escrito, mas eu creio eu que João ficou com ele, porque alguém relatou. Se alguém relatou, porque alguém viu. Então saiu os 11, um ficou, testemunho ocular. E aqueles 11 que vai passando, eles cruzam com uma mulher, que vem vindo com um cântaro. E aqueles homens, quando passa por ela, reparam já nas suas vestimentas e no cinto, e devem falar, lá vai ela, ah, fulana, lá vai ela, a mulher da vida. E aquela mulher vem. Quando ela chega no poço, ela dá de cara com Jesus. Imagino já o jeito dela, o medo dela, porque tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, a prostituição era considerado pecado de apedrejamento. E ela, quando ela reconhece, só dela bater o olho, ela sabe quem é Jesus. Por quê? Porque quando Jesus vai até ela e pede água, o que ela fala? Tu, sendo judeu. Judeu naquela época não era conhecido como judeu. Como que ela sabia que Jesus era judeu? Eles eram conhecidos como hebreus. Como que aquela mulher sabia que ele era judeu? A vestimenta dele denunciou quem ele era. As vestes brancas. Sabia que ele era um rabino. E os rabinos naquela época, eles tinham, muitos deles praticavam a cabala, tinham o dom de premonição. Ou outros dizem de visão, de ver. E ela deve ter pensado, opa, esse daí, se ele souber, ele já manda me apedrejar. Imagina o João chutando as pedras para lá e para cá, falando, vou esperar só a ordem. A hora que der a ordem, já dou a primeira já na cabeça. E aí aquela mulher, ela tem um diálogo com Jesus ali. E se nós formos observar atentamente aquela mulher, quando ela está naquele diálogo com Jesus, ela vai querer se livrar de Jesus, então ela vai no ponto mais fraco de um judeu. Ela fala, como tu, sendo macho, pede água a mim? Porque judeu não conversava com samaritano, ainda mais com mulher. Ela quis dizer, ó, você, eu posso ser apedrejado, você vai junto. Você não pode conversar comigo. Me pedes água? Jesus fala, mulher, se tu soubesse quem te pede água. E Jesus revela para ela quem ela é. Quando Jesus fala, cadê o teu marido? Não tem marido. Disse bem, teve sim, que o que tem ainda não é teu. Se não era dela, era o quê? Amante. Aí eu fui fazer o percurso, quanto dava? De Samaria até o poço. Fui estudar para saber. 1h23 naquela época andando. A 1h23, aquela mulher que passou ali, quando ela chega ali, ela chega como uma prostituta, como uma adúltera, como uma pecadora. E quando Jesus fala isso, o que ela fala? Vejo que tu és profeta.
Aí o que essa mulher faz? Ela volta para a cidade e faz o quê? Evangeliza, fala, tem um profeta aqui ainda entre nós, está lá no poço. Quem quiser ir lá ter com ele, pode ir, que o profeta ainda está lá. O que eu entendo disso, meus irmãos? 1h e 23 minutos atrás, aquela pecadora, ela era mal vista, maltrajada, considerada mal por visão de todos. 1h e 23 minutos depois, ela é a maior evangelista do Novo Testamento. Nós queremos condicionar Deus. Queremos colocar Deus dentro de uma caixinha, querer que Ele faça da forma que a gente quer. Deixa eu falar para vocês. Deus, quando Ele quis tirar o povo do Egito, chamou quem? Moisés disse, Senhor, eu sou gago, eu não posso ir. Aí Deus falou, tá bom, vou dar um jeitinho, vou pegar, leva o teu irmão, mais um velhinho contigo, vai lá. Aí Deus foi depois e usou, antes, José para levar o povo pro Egito. Deus usa Abraão para mostrar e para transformar um povo. Quem foi maior entre eles? Nenhum. Cada um cumpriu o seu chamado. Cada um cumpriu o seu papel. Quando Deus quer matar um gigante, Deus chama uma criança. O bandido mais perigoso, o cara mais terrível, na época de Israel, na época de Débora, está passeando, andando, entra dentro da barraca e uma mulher, uma estaca nele, e chega o povo, você viu aquele bandido perigoso que anda por aqui e tal, tal. Esse? Quem matou? Eu. Eu. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Mas o problema é que nós queremos condicionar a Deus. Nós estamos como Pedro, estamos como João. E Mateus 28 vai dizer que Pedro e João, 27, vai dizer que Pedro e João são avisados pelas mulheres que o Cristo ressuscitou. Aí ela chega lá e fala, nós vimos a pedra rolar, vimos o anjo e tal, no meio do caminho, Jesus... A Bíblia relata que Pedro e João descem correndo. A Bíblia fala que o único homem que cumpriu toda a lei e todo o costume foi Jesus. Jesus não quebrou nada. Jesus sabia que João, ele era certinho. Mas sabia que Pedro era todo descontrolado. Jesus falou, eu vou usar o costume judaico para que Pedro se atente que eu voltei. Costume judaico naquela época, se eu fosse na tua casa e eu me alimentasse, você também se alimentasse, se nós dois fosse bater papo lá na varanda, lá fora, o serviçal ele entrava, ele ia saber que nós dois não ia voltar mais pelo lenço, pelo pano. Se ele tivesse, porque naquela época não tinha torneiras, molhava a mão só, numa vasilhinha e secava naquele lenço e deixava ali. Significa, estive aqui, mas não vou voltar mais. Se nós dobrasse, o serviçal entrava, não tirava a mesa. Estive aqui, mas vou voltar. Um lenço fazia diferença. O que Jesus fez? Deixou o lencinho dobrado na cabeceira. Falando, Pedro, eu estive aqui, mas eu vou voltar. Tanto que quando João chega, costume judaico, nenhum homem entrava em sepulcro antes do 7º dia. Por isso que as mulheres estavam lá com especiarias. João freia na entrada, Pedro já chega atropelando e entra com tudo. Engraçado que Pedro, ele foi o que entrou, o que olhou, o que viu e o que desviou. Porque quando Jesus volta, a Bíblia fala que Jesus volta primeiro para Pedro, no lago, para depois voltar para os outros. Jesus falou, Pedro, como é que é, Pedrão? Te dei a chave, tudo que tu ligar na terra, será ligado no céu. Tudo que tu desligar na terra, será desligado no céu. O que está acontecendo contigo? Vem, vamos.
Sabe por que eu estou falando que nós somos que nem Pedro? Nós queremos chegar na igreja, queremos ver o terremoto, queremos ver aquela grande ação, queremos ver o cego enxergar, queremos ver o aleijado levantar e andar, mas não prestamos atenção nos pequenos detalhes. Não prestamos atenção às vezes no louvor que está sendo louvado e a palavra do louvor está sendo introduzida para a sua vida. Um louvor foi o que fez eu não retroceder da onde eu estava. E o que fez eu mudar foi quando um agente penitenciário e presidente Bernardes falou para mim: Jesus te ama. Eu falei: como ele pode amar um líder de facção? Ele falou: Baleado, Jesus te ama. Eu falei: mentira. Jesus te ama, Jesus vai te encontrar hoje. Eu falei: dá o número da cela para ele não errar, hein? Ele falou: vou te dar um panfletinho, você aceita? Posso pôr no seu Sedex? Eu falei: pô. Colocou, os caras me levou, trancou lá dentro lá. Não sei se era meia-noite, se era 11 horas, se era... Lá não tem como saber a hora. Quem está lá dentro não tem como saber a hora. Aí eu chamei o cara do lado, que a janela é assim, ó, para cima. Ela faz assim, que é para você não ver nem a claridade, para saber se é dia, se é noite, o que está acontecendo. Aí eu falei: ô Andinho, tá, ô. Não respondeu. Eu chamei o da direita, da esquerda, chamei o de cima, de baixo, ninguém. Eu falei: deve ser tarde da noite já. Aí eu sentei e falei: se esse Jesus for vir aqui, ele vai pegar isso aqui zoado, né? Então eu vou lavar isso aqui. Aí lavei tudo a cela. Aí os caras começaram a acordar. E aí, irmão, tá ficando louco, tá chapando, tá lavando barraco essa hora, meu. Tá doido? E eu falei: deixa esse povo falar. Aí limpei tudo. Aí coloquei o lençol limpinho. Falei: vou fazer a barba, né? Eu estava meio rebelde. Queria fazer barba, queria fazer mais nada. Aí fui lá, fiz a barba. Cotoquinho só do gilete que eles dão lá. Aí fiz a barba sem espelho, sem nada. Ficava passando o dedo para ver se estava bom. Falei: acho que ficou bom. Aí pus a roupa de novo, porque eu só andava só de cueca lá dentro. Falei: vou pôr a roupa, né? Se ele chegar aqui vai ficar estranho, né? Aí eu não sei que hora que era, eu falei: esse camarada não vai vir aqui não, rapaz, eu sou louco. Mas doido é eu de esperar, não é doido o cara que falou, doido é eu de esperar. Aí eu dormi. Aí eu comecei a sonhar com Jesus. Jesus conversava comigo de um jeito diferente. Jesus me mostrou as situações todas que estavam acontecendo, que eu estava vivendo e que eu vivi. Então, eu acordei, suado, mas suado, que deu para torcer a roupa. Aí tirei aquele lençol, tomei banho de novo, não tem cama, é no chão mesmo, colchão, só virei ele. O cansaço me dominava, e eu dormi de novo. E de novo eu sonhei com Jesus. E de novo, e outra vez, e outra vez. E então só dava só para ver só uma luzinha assim, que eu acho que era da lua. Ou era do refletor, não tem como eu identificar. Aí foi a primeira vez na minha vida, 16 anos dentro da facção, 17 anos preso, eu coloquei o joelho no chão e falei: eu reconheço que só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Me ajuda a sair do buraco que eu estou. Eu já estava lá já 3 anos quase. Todo preso ia lá para ficar 1 ano. Os caras largou lá dentro, lá, abandonou. Eu já estava desgostoso de tudo da vida. E eu falei: quando eu sair daqui eu vou mudar. Eu vou me livrar disso aqui, eu vou sair fora. E aí em Venceslau eu falei: rapaziada, eu estou pulando desse barco aí, vou entrar em outro barco. Vou entrar no barco com Jesus. Esses dias atrás eu tive a oportunidade de estar junto do pastor Fábio Fresco, que estava lá no dia do problema, no dia do debate, no dia que eu falei: estou pulando fora do barco, estou saindo fora. Todo mundo falou: vai morrer. Ai, perder a vida. E não foi fácil, não. A situação que eu passei, o desespero que eu passei na minha alma, o cara que falava que era meu amigo, que batia nas minhas costas,
Foi o primeiro que falou assim, tem que matar ele que ele sabe demais. Foi o primeiro que falou. Rogério Jeremias falou, tem que dar fim. É arquivo vivo, dá fim. Acaba com a vida dele. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele resgatou o povo de Israel com mão forte. E eu vi 2, 3, 4 correr de dentro daquela cadeia. E devido a esses 4 ter corrido, Boi, o Ivonaldo, Marcos, Lucifer, né? Bernardo e o Alexandre, o Cadela, a facção montou um esquema para que nenhum mais saísse de lá, se tivesse um problema. E aí quando eu cheguei na cela, os caras falaram, você está sequestrado. Você não sai pro sol, você não vai ter visita e proibido pegar no telefone e atendimento. Falei, agora eu vou embora. Falei, eu só quero um favor. Na cela tal lá tem um fulano que ele tem uma Bíblia. Tem como pedir para esse cara mandar a Bíblia para mim? Também não. Pode ser que tenha alguma coisa na Bíblia escrita. Falei, aí pronto. Aí eu nunca tinha lido a Bíblia, não sabia quem era Jesus, e aí? A única coisa que eu falava, Senhor, ajuda eu. Enquanto os caras dormiam, eu ia lá na janela e falava, eles vão me matar. Mas se eu morrer, você vai me salvar? Aquele papo que eu ouvia nas cadeias lá, que você salva, que não sei o que leva, tal, para morar no céu, e você vai fazer isso comigo? Aí eu não sabia orar, eu falava, me ajuda a rezar aí. E depois me chamaram lá e falaram, segue tua vida. Só que hoje vai ser passado para o salveiro, que você está saindo fora. Provavelmente a Ger vai te pegar. Meia-noite entra o salve, o salveiro. Aí ele passa o salve geral nas penitenciárias e na rua. Na data tal, papapá, o baleado, o Wellington, tal. O bonitão está sendo excluído por deficiência psicológica. Não foi isso, pastor? Colocaram que eu estava louco, que eu era demente. É isso que está no livro lá até hoje, lá, que eu saí porque eu era doido, demente. Que eu fui excluído por eu ser louco. Demente. 2h20 da manhã, a Ger invadiu. Puf, me tiraram. Eu fui para Venceslau 1, tinha tanto guarda para me bater que eles batiam neles mesmo até. Eles falaram, cadê seus irmãos para te proteger agora? E eu fui jogado num lugar chamado Trem Fantasma. Nu. Sem nada. Por 10 meses e 23 dias. 10 meses e 23 dias. Contando com mais um mês que eu fiquei lá na inclusão, lá em cima, são 11 meses e 23 dias. Eu tomei água do vaso sanitário. Sabe o que é você pegar água? Que eles descobriram que eu estava tomando água do vaso sanitário, e eles foram lá e quebraram, arrancaram o vaso fora e deixou só o buraco. Falou, agora bebe água aí. Aí eu mijei e segurei na mão. E passei a noite toda com aquilo lá. Falei, quando der sede eu bebo. E ficava apertando os dedos para não vazar. Só que quando eu olhei, foi embora. E naquele dia eu entendi, isso é a vida do homem, cara. O homem luta por esse punhadinho d'água que ele pode pegar na mão. E Jesus dá esse mar, um mar de vastidão. Eu me olhei como se eu estivesse de frente ao mar com um pouquinho d'água na mão. Eu cheguei a ficar 21 dias sem comer. E eu estava meio pancado. E eu não falo de mim. Tinha outras pessoas lá dentro que já deram esse testemunho. O pastor Humberto já ouviu lá dentro várias vezes. Os caras pediram para o guarda, o cara vai morrer lá, ajuda o cara, tal e tal e tal. Os caras parar, não querer comer, tal, para os caras me salvar, para os caras me socorrer. E eu definhando lá dentro. Aí chegou um rapaz transferido lá e ele pegou e falou assim, e aí, Baleado, você está firme aí? E eu não tinha força mais para ir na janela, nas ventanas. Falei, eu estou indo embora, cara. Falei, tem um rapaz no segundo pavilhão ali, que ele é lá de São Bernardo. Eu acho que eu vou embora aqui, cara.
Pede para ele falar para minha mãe que eu amo ela e amo meu filho e minha irmã. Esse rapaz é o Beiço de Mula, ele está lá no segundo pavilhão, o neném. Márcio Barbosa da Silva, pede para ele fazer esse favor para mim. E esse mesmo preso falou assim, falei, você acredita na Bíblia? Eu falei, se eu estou aqui é por causa dela. Ele falou, vamos fazer uma oração nós dois. E eu fiz uma oração com ele. O nome desse rapaz, vocês podem pesquisar na internet, é Paulo Marcos da Silva. Aliás, Marcos Paulo da Silva, vulgo Lúcifer, olha o nome do cara. Lúcifer. Um dos caras que mais matou em presídio, que me chamou para orar. E à noite, quando veio os funcionários da tranca da noite, eles olhou, eles falaram assim, filma o cara aqui dentro aqui. Aí eles entraram com o celular e me filmaram. Aí no outro dia cedo chamaram o diretor lá, Osni. Eu tinha até colocado o nome dele de Osni Mubarak, que tinha um cara lá pro lado lá do Egito, lá que era um ditador chamado Osni Mubarak. Falei, é o Osni Mubarak esse aí também. Falaram, nós não vai entrar, não vai ter contagem, não vai ter nada se você não tirar o preso. O preso não está na minha mão, está na mão da Secretaria de Segurança. Os caras deixaram um papelzinho aqui para ele. Se ele entregar os caras, vai entregar comida para ele. É só ele entregar. Entrega os caras, a comida chega. Os caras, bom, você entendeu o recado? Nenhum funcionário entra. Aí ele acreditou quando chegou o turno da manhã, que ninguém entrou. Nem as mulheres da frente da administração. Aí ligaram, não sei para onde, foram lá me tirar. Aí eu fui para o HR de Presidente Prudente. Chegou lá, anemia profunda. Desidratação. Um cara que saiu de Venceslau 2 com 94 quilos, que lá fazia física, estava com 62. E nós queremos condicionar Deus. Eu fico imaginando se nós conseguimos entender a situação que Paulo passou. Eu tive preso, eu tive dentro do calabouço. Não estou falando da cadeia, da cela, não estou falando do calabouço mesmo. Calabouço que pouco ser humano na vida entrou ali dentro, ali, chamado trem fantasma. O trem fantasma, como que é, pastor Humberto? 1,80 por 1,50 por 1,20. Por que é um trem fantasma chamado? Você não enxerga seu palmo na sua frente. Totalmente escuro. Então eu fico imaginando como Paulo passou. Porque Paulo era levado para a masmorra. Imagina a cena de quando aquele carcereiro falou, Paulo, ele é aqui, fim do corredor. Aquele cara vem com aquele espaço lento, com aquela chave pesada, abre aquela porta de ferro, coloca a cabeça dele lá no cepo lá e o cara fala para ele assim, quais são as suas últimas palavras? Todos ali imaginou que ele ia falar mal de Roma, mal de alguém, mal de Nero, mal de um. Ele falou, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Para mim, hoje estar aqui em liberdade não foi fácil. E quando eu aceitei Jesus, o próprio pastor Humberto sabe disso, eu não tinha perspectiva de ir para a rua de liberdade. Eu não tinha perspectiva nunca mais de ver esse menino na minha frente. Nunca mais eu tinha essa perspectiva. Nunca mais eu tinha perspectiva de ver minha irmã. Nunca mais eu tinha perspectiva de ver minha mãe, tanto que eu não punha minha mãe no hall de visita. Perspectiva. Porque eu fui conversar com o juiz, ele falou assim, qualquer juiz que tiver com as suas sanidades mentais, nunca te dará liberdade. A palavra que ele usou foi nunca. E aí, um diretor de uma penitenciária chamado Aerto Alves de Assis, um ano que eu estava na igreja, ele me chamou e falou assim, você
me convenceu. Aí eu fiquei olhando. Como assim? Ele é evangélico. E eu tenho te observado já ao longo desses meses. Observado o caráter da sua esposa que vem aqui. Mas hoje você me convenceu que você é crente. Teve a Brits do Gir lá dentro. Numa semana que foi trazer os presos vindo de Guarulhos. Aí deu um tumulto com os presos. Na outra semana veio logo a tropa de choque. Correto, pastor Humberto? Nós ficamos trancados 11 dias, né? 11 dias nós ficamos trancados. Pastor Humberto estava lá. 11 dias nós ficamos trancados. A tropa de choque, quando chegou, o que eles fizeram comigo, pastor? Ah, você, bonito, está aqui? Não é mais líder de rebelião? Não quer negociar mais com nós? Os caras colocaram o óleo na quadra, foram lá na cozinha, pegaram o óleo, jogaram. Quando foi a base do meio-dia, os caras me tirou, sai. Senta aí. Imagina que o sol lá é 40 graus na sombra. Senta aí. Aí eu sentei. Cozinhava. Aí os caras, você não vai falar nada? Eu falei, não. Aí os caras, então vão enfiar o cacete para ver se fala, né? Aí enfiaram o cacete. Não vai falar nada? Eu falei, não. Aí quando estava acabando a brita, eles mandaram eu levantar. Eu levantei e a marca do sangue ficou. Aí eu fui de volta para dentro da igreja. E eu chorava. E quando eles abriram a cela que eu fui entrar, falei, doutor Telhada, ele virou para trás e eu falei, o Senhor Jesus não impute a nenhum de vocês esse mal que vocês me fizeram. E o Aerto ouviu isso. E o doutor Aerto falou, eu vi que você é evangélico. Eu vou te levar para o semiaberto. Primeira instância, por mais que você é evangélico, você quer acreditar, mas você não crê. Você não acredita. E eu não acreditei. Doutor Aerto foi, ele tinha um lago lá, a coisa mais bonita. E ele fazia um churrasco sempre lá para o coordenador, para o juiz, para o promotor, e eles foram lá. Ele falou para o juiz, ó, fulano de tal, assim, assim, vai montar o semiaberto. Eu quero que você dê o semiaberto para ele. O juiz não sabia quem era. Falou, tá bom, Aerto, manda o nome lá para mim cedo. Não, eu quero que você já leva com você. Isso era um domingo. Na segunda-feira, isso quem me contou foi o doutor Nivaldo Salles. O diretor substituto. Na segunda-feira, 14h, o juiz ligou e falou, Aerto, não tem como. O elemento aqui não tem condição. Você soltaria? Ele falou, sim, se eu estou pedindo, porque eu soltaria. Eu estou há 32 anos no sistema penitenciário. Eu estou dando minha palavra por ele. O juiz falou assim, ó, tudo bem, eu vou soltar ele. Só que eu vou colocar ele na saidinha de fim de ano, que é 11 dias para nós ver. Como vai ser então? O Arthur falou, não, põe nessa aqui do Sinado. Não, vou pôr, já que é para pôr, nós vai pôr já na de 11 dias. E eu não estou sabendo de nada. Aí eu ganhei o semiaberto. Esse mesmo juiz foi na Bracol. Juiz, promotor. Aí a doutora Dona Rosana falou assim para mim lá, encarregada da firma. Borregas, o juiz está aqui, os diretores estão te chamando. Aí eu estava do lado do seu Paulo, fui atravessar para o outro lado. Correto, pastor? Fui lá para o outro lado. Cheguei lá, eu falei, né? O senhor é o doutor Davi, o merentíssimo? Ele falou, sim. Você é o Borregas? Eu falei, sou. Queria agradecer, o senhor não agradece ou não? Ninguém te soltaria, filho. Agradece ele aí, ó. Só que eu vou te explicar uma coisa. Você é a porta. Se você for e voltar, a porta vai ficar aberta. Se você não for, quem tem condenação alta aqui vai ficar.
Ainda vai fazer questão de saber que foi por causa de você. Eu falei, não, eu sou crente. Ele falou, o diabo também é. Eu falei, conhece a Bíblia. Aí quando eu voltei lá dentro, Milton Alves Bonfim depois foi, João, pastor Humberto, Marcelinho, todos os outros que tinham situação também impossível. Então, nós queremos muitas vezes condicionar a Deus, queremos colocar Deus para que Ele possa ser da forma que a gente quer. A gente queremos muitas vezes entrar dentro da igreja e ouvir uma palavra só de bênção, ou então profecia. Só que a maior profecia está aqui, ó, é a Bíblia. A maior profecia é a palavra do Senhor Jesus. Não adianta você sair por aí com revelação. Eu creio, claro que eu acredito no dom de revelação. Por isso que Jesus, ele não pode ser condicionado. Por quê? Porque Jesus, ele deixou a igreja do mistério, a igreja que não fala no mistério, a igreja que fala em língua estranha, a igreja que não fala em língua estranha, a igreja que tem véu, a igreja que não usa véu, a igreja que tem sanfona, a igreja que não tem sanfona. Porque que naquele dia você chegava e falava assim, ô Senhor, se tivesse uma igreja que tinha véu, eu ia. Aí Jesus falou, tinha que tinha véu, tinha que não tinha véu, tinha aquela que falava língua estranha, tinha aquela que não falava língua estranha, tinha aquela que fazia barulho, tinha aquela que agia no silêncio. Para que nenhuma alma se perca. Quando Deus usou este homem, a qual Jesus atravessou um mar, a qual Jesus passou por uma tempestade para poder salvar a vida dele, Jesus diz, eu estou transformando a sua vida para que você transforme esta nação. O problema nosso é que nós queremos ser o que o outro é. Nós não queremos ser aquilo que Jesus nos escolheu para ser. Eu quero louvar, agradecer a Deus por essa oportunidade, quero agradecer o pastor Humberto, quero agradecer o pastor em nome de Jesus também, quero agradecer a igreja, quero louvar a Deus hoje por eu estar aqui, diante da minha irmã, diante do meu filho, diante da minha sobrinha, da minha mãe, diante do meu filho do Luiz também, diante da minha esposa, mas eu quero agradecer imensamente a oportunidade que Jesus me deu de sair das trevas para a luz. Das trevas para a luz. Eu sei que o que eu fiz, muitas vezes eu tenho vergonha de mim. Eu já chorei dentro do trem uma vez indo trabalhar e quem estava do lado achou que eu estava passando mal. Mas eu lembrei de coisas que eu fiz lá dentro com os outros. Eu lembrei de situações que eu fiz os outros passar por causa de mim. Por causa de ego, poder. Nós lutávamos por causa de um pedaço de concreto. Que não era nosso, era do governo. Que o governo, na hora que queria, chegava, tirava nós e levava para outro lugar. Mas nós lutávamos por aquele pedaço de concreto. Lutar que eu estou falando, tirar a vida dos outros. Mas aquele Jesus que foi em Gandara e resgatou aquele homem, aquele Jesus, ele foi dentro de um presídio e me resgatou. Esse mesmo Jesus, ele foi dentro de um presídio e resgatou o pastor Humberto. Mas ele pode ir dentro do seu lar e te resgatar, ele não precisa ir no presídio atrás de você. Ele não precisa esperar que o jovem chegue na condição que eu cheguei. Ele quer te resgatar. Ah, mas eu não roubo, não faço. Não, Jesus quer te resgatar, às vezes, do vício, do álcool, da prostituição. Tem camarada que ele pode ter a mulher mais bonita, se passar na rua, ele ó,
da cachaça, da droga. Jesus quer te resgatar. Eu vou encerrar com uma historinha que fala assim, ó, tinha um alpinista, e esse alpinista, isso é fato verídico, não é história da carochinha não. Esse alpinista, ele foi considerado, ele até hoje é chamado de lenda do alpinismo, quando você puder pôr na internet, lenda do alpinismo, aparece ele. Esse cara, ele subiu por 11 vezes o Monte Everest, 11. A maioria dos caras não consegue subir uma, ele subiu 11 vezes. Na 11ª, ele falou assim, eu vou sem equipe e vou sem nada dessa vez. Não tem como, tem que ter um guia, tem que ter não sei o quê. Não, eu vou sem ninguém. Uma equipe são 63 pessoas para um subir. Ó, para um subir tem que ter mais 63. Eu vou só. Aí esse camarada foi só. Subiu. Aí um pastor chamado Billy Graham usou ele como exemplo. Depois. Ele subiu e na hora de descer que estava indo embora, tempestade de gelo, de neve. Aí ele desceu, ficou pendurado na corda. Aí ele, todo estourado, falou, Deus, me salva. Me ajuda, Deus. Eu tenho sido bom, eu tenho andado assim, eu tenho andado assado, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo. Aí Deus falou, corta a corda. Aí ele, estou num penhasco. É o diabo que está falando comigo. Se eu cortar a corda, eu vou morrer. Eu vou despencar, eu vou acabar de morrer. Corta a corda. Essa introdução já é de Billy Graham. Corta a corda. No outro dia, cedo, a equipe de resgate achou ele a 70 centímetros do chão. Congelado, morto. Hipotermia. 70 centímetros, era só cortar a corda. Qual é a corda que tem te prendido de você vir servir a Jesus? É a corda do funk, é a corda da droga, é a corda do vício, é a corda da prostituição? Corta essa corda. Qual é a corda que tem impedido você de hoje de aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida? É duro quando a gente é jovem ainda ouvir. Claro que é duro, porque o jovem tudo para ele é festa. Por isso que a Bíblia fala, lembra-te do teu Criador enquanto tu és jovem, para depois que chegar a velhice, tu não se arrepender. Amém? Agradeço a oportunidade, fique com essa palavra em nome de Jesus.